7.5 Informação documentada. O sistema de gestão de suborno da organização deve incluir a informação documentada requerida por este documento, pela norma ISO 37001. B. Informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão anti-suborno. O que isso significa? Na norma, a gente foi tratando ponto a ponto, ela informa onde eu tenho que ter uma informação documentada, tá? Então, eu tenho que atender, isso é um requisito obrigatório. Entretanto, a organização pode definir que outros documentos sejam necessários, sejam importantes para o sistema de gestão de suborno. Por exemplo, a norma a gente viu e ela não exige que eu tenha um código de conduta ou código de ética e conduta. Não, ela não pede esse tipo de documento. Mas é muito comum e é muito prático e usual que as empresas, já é um costume das empresas, terem no mínimo seu código de conduta e ética de conduta ou de conduta. Então, assim, se a organização optar por isso, ela tem que estruturar com uma informação documentada, porque ele vai fazer parte do seu sistema de gestão de suborno. Obviamente que ele trate de assuntos do sistema de gestão de suborno que não vejo como não possa tratar. Então, a gente falou os requisitos que são exigidos, que sejam documentados pela norma, e aqueles que a organização defina, como, por exemplo, dei para vocês o código de conduta. Nota, a extensão da informação documentada para um sistema de gestão de suborno pode diferir de uma organização para outra, devido ao porte da organização e seu tipo de atividades, processos, produtos e serviços, a complexidade dos processos e suas interações, a competência do pessoal. Então, assim, a extensão, se vai ser muita coisa ou não, vai ser definida de organização a organização. Como falou, ao porte da organização, o tamanho dela, quais são as atividades, quais são os processos, os serviços. Então, ela vai ser uma gama menor ou maior. Porque muitas vezes eu vou precisar, às vezes, é mais prático desenvolver um procedimento para determinadas áreas ou situações para eu conseguir garantir o meu sistema de gestão de suborno, a eficácia dele, controlar os meus, lembrando que uma informação documentada pode ser também alguns controles, controlar os meus riscos, e então vai depender da extensão da organização. Nota 2. A informação documentada pode ser retida separadamente como parte do sistema de gestão de suborno ou pode ser retida como parte de outros sistemas de gestão, por exemplo, compliance, financeiro, comercial, auditoria. O que isso significa, gente? Retida, que eu preciso armazenar, que eu preciso guardar. Então, ela vai ser retida, ela vai ser armazenada, ela vai ser guardada, né? A gente vai ver à frente aqui. É importante que essa informação retida, ela também tenha o prazo de retenção, né? Então, eu tenho uma evidência do treinamento, né? Isso daí vai ser retido, isso vai ser guardado, certo? Então, ela pode ser separadamente, como parte do sistema de gestão de suborno, ou como parte de outros sistemas de gestão que eu tenha, como compliance, finança, falou aqui, comercial, auditoria, tá? O 752, criando e atualizando. 751 generalidade, 752 criando e atualizando. Ao criar e atualizar a informação documentada, a organização deve assegurar apropriadamente a identificação e descrição. Então, eu tenho que, para criar um documento, sim, para criar, por exemplo, uma política anti-suborno, um procedimento, eu tenho que ter a identificação, denominação, a descrição, por exemplo, título, a norma já traz aqui, título, data, autor ou número de referência. É muito costume. Eu vou trazer exemplos práticos como a gente costuma fazer. Então, B, formato, por exemplo, idioma, versão de software, gráficos, e-mail, por meio de papel, eletrônico. C, análise crítica e aprovação quanto à adequação e eficácia. O que as empresas costumam fazer? Uma documentação que eu faço um script básico em que eu defina que é muito comum fazer um procedimento disso, de informação documentada, em que lá eu tenho qual vai ser o padrão da documentação. Eu trago os códigos, né, que é fácil para rastrear isso. Então, código de conduta vai ser o CO, o CC. Eu vou ter um manual, também muito comum os sistemas de gestão terem manual, apesar de não ser mais exigido pelas normas. Então, eu tenho um manual, então eu vou ter lá um MSGA, então, Manual do Sistema de Gestão de Suborno. Então, se tiver
Isso no código significa que é um manual. Um procedimento, PSGA, ou só um procedimento, P. Então, assim, trago. Aí eu tenho definido também no código, por exemplo. Então, eu tenho a letra, então 2 ou 3 letras ou 4 letras. Aí eu tenho a numeração, então é a versão desse documento ou só isso, ou eventualmente se eu tenho alguma outra definição que eu posso trazer. Então, às vezes eu posso ter o código do procedimento, o código da área, a versão, né? Então, isso é de acordo com o que for definido. Então, eu tenho um cabeçalho, muitas vezes nos procedimentos eu boto um cabeçalho, que eu tenho um título, que eu tenho esse código, eu tenho a versão, ou data de revisão, né? Eu tenho a data, no mínimo isso, né? E número de páginas. Também tenho quem elaborou, quem aprovou, para a gente ter essa parte de que foi feita uma análise disso e aprovação, então quem elaborou, quem aprovou, e guardo os históricos de mudanças, por exemplo, pelo menos às vezes as empresas definem pelo menos as 3 últimas mudanças, que você pode colocar no início e ao final, que é o histórico de alterações, né? Então traga ali o histórico, você vai ter a versão, a data ou a versão, a data, o que foi, né, mudado, claro que de uma forma simples, sucinta ali alguma coisa, atualização ou atualização por conta da norma, inserção de alguma coisa, enfim, de uma forma simples quem, né, e a aprovação. Então, pode também tornar os nomes em siglas, certo? Continuando. 753, controle da informação documentada. Então, eu estruturei como é que vai ser a base dos documentos, formulários também, para você também ter essa rastreabilidade e esse acompanhamento, saber com esse código, com essa revisão, com essa versão, com essa data, que sempre está disponível o último documento, o mais atual, certo? Aí, como que eu vou fazer o controle disso, né? Da informação documentada, trata o 753. A informação documentada requerida pelo sistema de gestão de suborno e por este documento, pela norma ISO 37001, deve ser controlada para assegurar o quê? A. Ela esteja disponível e adequada ao uso onde e quando necessária. B. Ela esteja protegida adequadamente, por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade. Então, o que eu tenho que fazer? Na prática, as empresas fazem o quê? Ou através da sua intranet, dos seus aplicativos, dos seus softwares, ela pode fazer esse controle lá, ou eventualmente a nossa querida e antiguíssima lista mestra de documentos, ou o nome que vocês quiserem. Lá eu trago, então eu vou ter o nome do documento, então o título, vou ter a versão, vou ter, sempre mantenho isso atualizado, então a última versão, a revisão, a data e onde ela estará. Então, ou disponível a todos, disponíveis para determinados setores, determinados processos. Por quê? Só vai ter acesso quem precisar ter acesso àquela documentação. Se ela vai estar em intranet, a pasta da intranet, eu posso também colocar ali, se o documento é eletrônico. Então, eu posso colocar o caminho que está lá numa pasta da minha intranet. Também posso fazer isso. Se precisar, estar disponível de forma física. Então, onde isso está disponível? Certo? Tem gente que até bota o responsável com quem está para ter uma rastreabilidade, um controle disso, para eu controlar o uso, para eu controlar o versionamento, ok? Para o controle de informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável: distribuição, acesso, recuperação e uso. Distribuição, onde está? Né? Acesso, quem acessa essa informação? Recuperação, se eu precisar, por exemplo, como é que eu faço um backup disso? E uso. Então, somente ter a versão, tá lá, quem está utilizando, onde está disponível. Por exemplo, se eu tenho de forma eletrônica, então pastas, quem tem acesso à documentação? Ela está editável ou não editável? Por exemplo, em PDF. Tudo isso você tem que levar em consideração para garantir que não tenha qualquer alteração. Então, que a pessoa tenha acesso à última versão e que ela não possa editar. Só possa ter acesso a edições de documentos somente quem for fazer isso, quem for responsável por isso, certo? Senão, as versões que está lá, ou ela vai ter físico, mas muito cuidado com o físico para eu garantir que ela tenha a última versão.
E também o eletrônico. Também muito cuidado que eu digo aqui, porque a gente acaba vira e mexe tendo problema em informação documentada, é a pessoa baixar aquele documento para seu computador e às vezes utilizar aquela versão que está ali. Então tomar cuidado com isso. A versão atual é sempre aquela que está disponível. Se for físico, aquela que está ali, tomar cuidado para que seja sempre a última versão, ou a eletrônica, aonde está. Ok? Acontece muito em auditoria, você pedir a informação, tá tudo muito bonitinho, pedir a informação e a pessoa apresentar uma versão que baixou para o computador e não é a versão atual. Aconteceu numa auditoria, eu estava fazendo, por exemplo, a política, não, tá aqui, a pessoa super solista querendo mostrar, não, tá aqui no meu computador e tal, a última versão aqui, a política, fui treinada e tal, bonitinho, mostrou, e eu, do lado dele, juro pra vocês, do lado dele na parede está uma versão diferente. Aí eu falo para ele, poxa, você tá aí com uma versão, não é essa que está aqui. Cuidado em baixar a documentação. Tivemos um problema ali, uma coisa simples, que aparece boba, mas não é, porque ele não tinha a última versão, é o que ele estava apresentando. Aí como você garante que ele tem essa informação que é a última versão? Isso tem que tomar muito cuidado. Armazenamento e preservação, incluindo a preservação da legibilidade. Então, que esteja ali armazenado, você tem que verificar se aquilo é uma informação eletrônica, se está legível, né? Controle de alterações, por exemplo, controle de versão. Como a gente falou, ter esse controle de versões é sempre disponível a última versão. Retenção e disposição. Então, por quanto tempo, isso a gente pode colocar tudo numa planilha. Então, por quanto tempo eu vou reter esse documento e estar disponível? Então, por exemplo, sempre a última versão, ou não, registros. Eu tenho registro de treinamentos. Por quanto tempo eu vou guardar esses registros? Ou outros procedimentos, documentos, últimas versões antigas, ou se você tem um backup, onde isso está. Isso é importante que seja definido. Pode fazer uma planilha, por exemplo, em Excel, né? Meu querido Excel. Pode fazer uma planilha que contenha todas as informações, ou Word, que seja, uma tabelinha que contenha todas as informações. Fica fácil para controle. Quem tiver sistemas mais avançados, né, de informática, pode utilizá-los também. A informação documentada de origem externa, a gente tem de origem interna e externa, vamos falar externa agora. Então, tudo isso que eu falei aqui são internas do seu sistema de gestão, não de suborno. Agora, a externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão de suborno, deve ser identificada como apropriada e controlada. O que isso significa? Por exemplo, legislação, a norma. Então, eu tenho, você compra a tua norma, né, tá lá identificada, eu tenho, isso é origem externa, que é ela aqui da BNT, né? Então, eu tenho lá também, tem que identificar o que é interno, o que é externo, boto tudo isso na minha planilha, se quiser, ou no sistema de vocês. Então, eu boto lá, origem interna, tudo aquilo. Origem externa, coloca na mesma, em abas separadas, mesma aba separada, você coloca o que for de origem externa, aí você coloca, por exemplo, a legislação de suborno, para saber a última versão, tem um link de acesso, você coloca ali a norma, a BNT, a última versão e onde que ela está disponível. Porque no caso dessa daqui, você vai ter que ter impressa ou você vai ter ela escaneada, onde está disponível a última versão. Isso também tem que ser controlado. E outros documentos que sejam necessários, às vezes portarias, legislação municipal, enfim, ou até mesmo algum documento até de um cliente, alguma coisa, mas seja voltado ao seu sistema de gestão de suborno, certo? Cliente, por exemplo, às vezes a gente tem, não é aqui de suborno, mas a gente tem empresas, por exemplo, de vistoria, em que existe portaria que seria do cliente deles, né, Detran, né? E eles têm que definir ali, que é muito mais até do que cliente, né? É uma parte interessada deles, porque com qual eles trabalham. Nota, acesso pode implicar uma decisão relativa à permissão para somente ver a informação documentada ou a permissão à autoridade para ver e alterar a informação documentada. Isso eu falei um pouquinho atrás. Então, quem vai ter acesso à norma, aos documentos, apenas para conhecimento, né, e ter acesso a essa informação, e quem vai ter a permissão para alteração. Isso também tem que tomar muito cuidado, isso tem que ser
também definido. Então, aqui nós terminamos a informação documentada, então vamos fazer uma revisão básica. O que nós vimos em apoio? O que precisamos de apoio? 7.1, recursos, os recursos necessários. 7.2, a competência das pessoas, das funções. 7.3, a conscientização e treinamento, todo mundo precisa ter conhecimento disso. 7.4, a comunicação e 7.5, a informação documentada. Tudo isso faz parte do apoio ao meu sistema de gestão de suborno. Espero agora vocês na próxima sessão. Terminamos a 7 aqui, vamos à sessão 8, operação. Até lá!